Olá, você sabe qual a importância da ceia do Senhor? Por que nós celebramos ela? O que ela produz em nossas vidas e qual o significado dela, tanto agora para a igreja, para o reino de Deus? A palavra de Deus nos ensina e nos instrui perfeitamente, esclarecendo essas perguntas e mostrando o privilégio que nós temos para celebrarmos a ceia do Senhor, que vai ser celebrada não somente aqui, mas também no reino de Deus. Antes de eu mostrar para você o texto e alguns textos, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, faça um comentário, porque assim você vai estar ajudando as nossas vidas para que o YouTube venha estar mandando a maior quantidade de pessoas esses vídeos que servem para edificação, bênção e compartilhar do Evangelho de Deus, renovando a fé, a esperança e o amor e a glória de Deus que em breve vai se manifestar. Essa é a nossa missão, anunciar para você o reino de Deus, a sua manifestação e como nós podemos participar dele, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, em diante diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem-se do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então você pode observar que o apóstolo Paulo, ao descrever a ceia do Senhor, ensinando a igreja de Corinto, que ficava ali na Macedônia, como participar, a forma de participar, a reverência, a piedade, ele fala que se comer e beber dignamente, não está discernindo o corpo do Senhor e pode trazer juízo e julgamento para si. Então há uma grande importância, há uma grande reverência, há um grande temor no coração a participar da ceia do Senhor, mas ele também descreve que ela é um anúncio, está anunciando que o Senhor morreu e também está anunciando que o Senhor vai voltar, vai retornar. Então, aqui está o Evangelho sendo proclamado através da simbologia do cálice e do pão. Outro fato interessante é que o apóstolo Paulo, ele fala que ele recebeu do Senhor, quer dizer, Deus deu a ele uma revelação, mostrou para ele a cerimônia, a forma e a maneira de celebrar a ceia do Senhor. Sabemos que Paulo se converteu entre mais ou menos o ano 35 e o nosso Senhor morreu entre o ano 30 a 33. Quando ele escreveu essa carta, era mais ou menos o ano 54 a 55. E o primeiro evangelho a surgir, que foi o evangelho de Marcos, surgiu no ano de número 60. Então você pode ver que foi o primeiro escrito declarando uma revelação do Senhor, um sacramento do Senhor, quer dizer, um ato de piedade, temor e obediência à palavra de Deus, que descreve a glória de Deus, o evangelho, e que está preparando a igreja para algo muito glorioso, que é a vinda do Senhor. Outro fato interessante, que outra ordenança que o Senhor deixou é o batismo, que também foi escrito ali mais ou menos entre o ano 63 e 65, quando surgiu o Evangelho de Mateus, Mateus 28, do 18 ao 20. Mas a ceia já era praticada e realizada pelos discípulos já no começo da igreja cristã. Você pode ver isso em Atos 2, do versículo 42 ao 47, que eles tinham comunhão, partir do pão e faziam isso com alegria de coração. E o que significa a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, ela significa a nossa comunhão, nossa intimidade com Cristo, nossa participação na vida eterna, a presença de Deus em nossa vida e uma preparação espiritual de transformação e edificação para o reino de Deus, para a glória de Deus. Não é simplesmente um pouquinho de suco e um pouquinho de pão, mas é uma virtude, um poder, uma ação do Espírito Santo que ele realiza no nosso interior e em nossas vidas. Nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 53 em diante diz: Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, quem também de mim se alimenta, viverá por mim. Quantos cristãos levam a ceia de qualquer jeito, não tem piedade, não tem temor, nem reverência. Se não dá para mim tomar esse mês, eu tomo no mês que vem, e assim sucessivamente. Essas pessoas já estão demonstrando pelas suas obras, os seus atos, que elas não têm a vida eterna, que elas não têm a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e que elas não sentem mais a graça, a presença de Deus na vida delas. Porque quem leva a sério, com reverência, amor, piedade, humildade e temor, a ceia do Senhor, ele percebe que ele está participando de uma comunhão com o Pai, tem a presença de Jesus na vida dele e está vivenciando, experimentando a vida eterna já aqui nesta terra. E outro fato também, ele faz com alegria, com júbilo, com louvor e adoração, anunciando a morte do Senhor que trouxe salvação, redenção e a vida eterna, e também está anunciando no mesmo ato que o Senhor vai voltar com grande poder e glória para nos levar ao seu reino e vivermos para sempre na presença dele. Olha o grande significado da ceia do Senhor, a importância para nós, a riqueza que ela traz para as nossas vidas, edificação, transformação, renovação espiritual, intimidade com o Espírito Santo, participação na natureza divina, mais e mais sendo moldado, transformado à imagem do Filho de Deus, para ter uma vida de testemunho, uma vida de obras, de alguém que foi transformado, impactado pelo Evangelho, porque é um momento de comunhão com a igreja. E em esse momento de comunhão com a igreja, como diz Paulo, nós temos que discernir o corpo do Senhor. Nós estamos anunciando a este mundo que o nosso Salvador, o nosso Redentor, morreu para nos dar vida e vai voltar com grande poder e glória para manifestar o seu reino e nos tornar participante dele. Outro fato também que é interessante é que muitos no culto de ceia deixam lá no cantinho a bandeja, o pão, como se fosse algo desnecessário. Aí faltando 15, 10 minutos para terminar o culto, vamos passar para a ceia do Senhor, canta ali 1 ou 2 hinos, distribui o cálice, já distribui o pão, distribui o cálice, já ora, terminou, vão com Deus, Deus abençoe. Não, o culto de Santa Ceia deve ser o culto mais fervoroso, mais alegre, mais de oração em comunhão, e a bandeja do pão e do cálice tem que estar no meio da igreja, porque nós estamos fazendo em memória do Senhor, do Filho de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do cabeça da igreja e daquele que o Espírito Santo glorifica e exalta no nosso meio. Então ele é de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, principalmente os símbolos que ele deixou para nós, para celebrarmos em comunhão com ele. Então é tempo de nós revermos algumas atitudes e obras nossas, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, se a gente não discernir o corpo do Senhor, haverá muitos que dormem e muitos que estarão doentes. Quer dizer, não levarmos a ceia do Senhor a sério traz problemas, traz dificuldade, porque está faltando reverência, piedade, humildade, amor e glorificação ao Senhor. Outro fato que nós aprendemos também sobre a ceia do Senhor está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, aonde o apóstolo Paulo faz algumas exortações aos cristãos da igreja. Versículo de número 14. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 14, diz assim: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quer dizer, o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que abençoamos é a comunhão do corpo de Cristo. E isso nos torna um só corpo, um só pão, porque a igreja, ela é uma única igreja, são aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro e habitados pelo Espírito Santo. Geograficamente, ela está em vários lugares, pode ter várias denominações, mas é um só corpo, um só Espírito e uma só comunhão, nossa salvação. E o cálice
e o pão que nós abençoamos está declarando essa realidade, esse fato em nossas vidas. Por isso nós não podemos ter comunhão com o mundo e comunhão com a igreja, vivermos como mundanos e querer viver na igreja, vivermos conforme a nossa carne e querer a bênção da igreja. Nós temos que negar a nós mesmos, crucificar a nossa carne, sermos nascidos de novo, regenerados, obedientes à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo, para que a bênção da ceia do Senhor se manifeste em nossas vidas, porque ela é uma preparação, ela é uma espécie de um treinamento da igreja aqui nessa terra para algo que vai ser feito lá no céu. E eu quero ler para você, para que você veja, em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 14 ao versículo de número 20, diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. E se vocês verem Mateus 26, versículo 30, Marcos capítulo 14, versículo 26 e 27, vocês vão ver que depois da ceia, Jesus cantou um hino de louvor, adoração e glorificação a Deus. Agora vejam só, o Senhor desejou ansiosamente participar da ceia com seus apóstolos e discípulos, porque ele não vai mais participar a não ser quando manifestar o reino de Deus e no reino de Deus. Então, qual a sua atitude diante da ceia? Qual o desejo do seu coração diante do culto de ceia? Qual é a tua ansiedade no culto de ceia? Qual é o teu temor, a tua reverência, o teu louvor e gratidão a Deus por culto de ceia? Ou você é daquele simplesmente: hoje é o culto de ceia, se não der para mim, eu vou no próximo domingo, ou então o pastor vem trazer na minha casa. Essa não é a atitude de um cristão nascido de novo, que diz servir a Jesus e que glorifica o nome dele. Nós temos que ter o mesmo sentimento como há em Jesus Cristo, como fala em Filipenses capítulo 2. Se ele desejou ansiosamente participar da ceia com os discípulos, nós também temos que ter um desejo ansioso de estarmos prontos, preparados para participarmos da ceia aqui, porque quando ele vai tocar a trombeta e arrebatar a igreja, nós vamos estar prontos e preparados para participarmos juntamente com ele, pessoalmente com ele, da ceia celestial nas regiões celestiais, na manifestação do reino de Deus. Que coisa gloriosa e maravilhosa Deus tem nos dado para nós aqui, para concluir gloriosamente nas regiões celestiais. Por isso, valorize a ceia do Senhor, haja com mais reverência, temor e humildade diante de Deus, seja obediente e praticante da palavra de Deus, porque aqui você vai viver em comunhão com Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, vivendo a graça de Deus, e quando a trombeta tocar, haverá um lugar na mesa celestial para você participar juntamente com Jesus, no reino dos céus, da ceia do Senhor, para a glória de Deus. Então, o reino dos céus é chegado, arrependa-se, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, te preparando, te capacitando e tornando a sua vida apta para participar da ceia aqui nessa terra e te preparando para a ceia celestial no reino de Deus, que em breve vai se manifestar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.